Bueno, los voy presentando un poco. Bueno, con quien estamos hablando en este momento son Kalinka Malman y Vincent Solar, junto con Bruno, corríjanme ustedes si pronuncio mal el apellido de su compañero, Gautier, perfecto. Son parte también del equipo de investigadores junto con Andrea Machado, Oliveira, que como comentábamos en la charla anterior a la última que tuvimos, está en Hong Kong. Y bueno, tanto Andrea como, Kalinka, Vincent y Bruno van a presentar uno de los proyectos en los que vienen trabajando, que se denomina ADN afectivo, videojuego Kamei y Kaeru, ¿pronuncié bien? Muy bien, muchas gracias. Les voy a dar una breve introducción de nuestros próximos panelistas y ya quedamos en sus manos para que nos cuenten un poco sobre el proyecto. Kalinka es artista multimedia e investigadora, nació en Santa María, Río Grande do Sur, máster en arte y tecnología, actualmente estudiando doctorado. Vincent es maestrando en artes visuales en la línea de investigación en arte y tecnología, con énfasis en fotografía urbana de la Universidad Federal de Santa María. Es graduado en la licenciatura en artes visuales de la misma institución. Y Bruno, estudiante de ciencias de computación, también de la Universidad de Santa María, realiza actividades de investigación en el área de desarrollo de juegos y simuladores. Bien, una breve presentación también de los tres, para no restarles tiempo de su presentación. No sé si quieren esperar o vemos si entra unos breves minutos, vemos si llega a entrar Bruno o quieren ir comenzando. Oi, Bruno. Yo estoy consultando acá. Capaz que vayan si quieren comenzando y tratamos de darle una mano a Bruno para que pueda entrar, si es del tema de la conectividad acá del Zoom. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Kalinka Malman, apresentada pelo professor Pablo. Agradeço ao convite do professor Pablo por estar neste evento e agradeço a todos que estão acompanhando e também a companhia dos meus colegas de projeto, Bruno e Vicente, e também a professora Andréa Oliveira, minha orientadora, que não pôde estar presente apresentando o LabInter, e o nosso projeto. Então, ela estendeu para que a gente estivesse aqui falando para vocês sobre o jogo colaborativo Kamei Kaeru. Então, primeiramente, eu vou passar para vocês um vídeo que a Andréa gravou, que ela introduz o nosso projeto e fala um pouco, de tudo. E depois eu vou apresentar e depois os meus colegas, o Vicente e o Bruno. Eu não estou muito acostumada com a plataforma do Zoom para eu compartilhar minha tela aqui no verde. Sim. Medio. Perfecto. Ahí podés compartir, en este momento compartiste toda tu pantalla. Ahí va. Ahí estamos viendo ya el video, okay. Estamos viendo toda tu pantalla. Perfecto. Escutam a fala da Andréa? A ver, prueba. No, não dá para escutar a fala da Andréa. No, tenés que volver a compartir y en la esquina inferior izquierda de tu pantalla dar clic a compartir con audio. Ok, professor, obrigada. Um momento. Aqui no avançado, talvez eu coloco o áudio de computador. Isso?
Perdón, Kalinka, no te escuché bien. O compartilhar com áudio, vamos ver se eu consigo voltar aqui na foto. Um outro projeto atual que envolve a questão de colaboração, nesse momento com a comunidade indígena A Caigangue. professora Andrea? Escuchamos a Andrea, perfecto. No estamos Ok. viendo la pantalla, pero sí la estamos escuchando. Estão escutando e a janela do vídeo já está ok também? No, estamos viéndote a ti, la cámara. Hum, Tal vez no viste, tenés que darle compartir audio y video. ok. Estão vendo só meu rosto, não, Andrea? Ai, perdão, pessoal. No, no hay problema, no te preocupes, tenemos tiempo y la tecnología a veces nos hace esto. Eu coloquei a opção compartilhar vídeo. Então, vamos ver agora. Ahora creo que sí, está por compartir. Estamos Outro projeto atual que envolve... Ahora sim? Perfecto. Ok. Um outro projeto atual que envolve a questão de colaboração, nesse momento com a comunidade indígena Caigangue. Esse projeto, então, ele inicia em 2016 com a pesquisa de mestrado da Kalinka Malma e em parceria com Jocely Salles, que é o indígena Caigangue. Então, começamos com laboratórios de criação dentro da comunidade Caigangue, voltada para as crianças. Então, se decidiu que ia se trabalhar com a estrutura social, Camé Cairu, que é uma estrutura social Caigangue. Foram feitos laboratórios de criação, fazendo um mapeamento das famílias que são Camé Cairu. As crianças, com os tablets que levávamos, produziam vídeo, entrevistas com as famílias que são Camé e Cairu, e iam identificando a própria cultura. Nesse percurso, foi decidido que iríamos fazer esse jogo, que se chama Camé e Cairu. Então, esse jogo, ele tem esse ambiente 3D de navegação, aonde o personagem, que é Caimé ou Cairu, vai estar navegando dentro da aldeia, conversando com um ancião e uma anciã, aonde o ancião e a anciã vão estar ensinando, né, fazendo trocas sobre os hábitos, né, e a cultura Caigangue. Aqui é a anciã, ele está em fase de conclusão, o jogo. E esse jogo, ele dá acesso, aqui, para produzir, ele dá acesso a mini-jogos. Então, aqui. Ele dá acesso a mini-jogos, onde é trabalhado questões específicas. Então, aqui é o Vicent, que trabalha com a ilustração do jogo. Quem estava no início, aqui é o Jocely, né, que é o indígena Caigangue, professor de história, que trabalha dentro do jogo também, né, com a comunidade, né, o Labinter, mais ou menos 2 vezes por ano, vai na comunidade e está produzindo essas laboratórios de criação, mas o Jocely também, em vários momentos, também atua com outras atividades. Aqui é a Kalinka Malma, que também começou com ela, né, a pesquisa com a comunidade, né, arte colaborativa em arte e tecnologia. Assim, vou mostrando a equipe que trabalha com o jogo. O Bruno, que faz toda a parte da programação do jogo.
E, vou voltar um pouquinho, então o jogo também tem esses mini-jogos. Aqui é um exemplo do mini-jogo que é do quebra-cabeça. No início a gente viu que tem níveis diferentes. Então, todo jogo ele é feito em níveis diferentes, porque a perspectiva é trabalhar nas escolas e com séries diferentes. A ilustração do jogo é a partir dos desenhos que as crianças fizeram para o próprio jogo. O jogo ele é todo dividido em caimé, em cairu, então nessa estrutura, e ele também é todo bilíngue, em português e inglês, justamente para estar sendo trabalhado dentro das escolas indígenas caigangue e também nas escolas em geral. Um outro jogo que foi feito é esse jogo que se chama Jogo do Tigre. É um jogo bem importante dentro da comunidade caigangue, porque é um jogo que desenvolve essa questão da colaboração. Então, os cachorros, a partir de uma estratégia de união, vencem o tigre. Esse jogo, ele em geral é feito ou no chão ou com tampinhas, e eles solicitaram que esse jogo também entrasse, né, dentro desse jogo maior, Caimé e Cairu. Então, bom, desenvolvemos ele, né, Bruno e toda a equipe, e ele se joga em rede. Oi, então a professora Andréia pôde introduzir o jogo que a gente vai apresentar para vocês. E agora eu entro com a minha fala, que diz respeito aos aspectos colaborativos do jogo, que atua enquanto uma prática artística socialmente engajada. Então, eu vou abrir agora minha apresentação para vocês no momento. Tudo certo aqui? Y estamos viendo. Obrigada, professor Flávio. Tá. Então, jogo digital colaborativo Cairu. Então, acredito que o aspecto da colaboração é um diferencial que norteia todo o processo criativo do nosso jogo. Quando eu penso em colaboração, eu penso justamente em modos de fazer para, mas com o outro. Modos de fazer, pensando em métodos, em táticas, justamente a poética de uma prática de reflexão, porque direciona e intenciona, mas né, compartilhando fazer, e esse processo criativo já é compartilhado. Então, trata-se de uma proposição que já é compartilhada, diferentemente de um projeto artístico em que o artista dita uma proposição e leva para um grupo e comunidade essa proposição já pronta, né? O outro seria justamente grupos, comunidades, outras culturas, né? O outro, né? O não artista também. Algumas especificidades para a gente estar pensando nessas práticas artísticas em comunidade, socialmente engajadas. Então, eu trago aqui uma citação do Pablo Elgueira, que toda arte, à medida em que é criada para ser comunicada ou experimentada por outros, é social. Porém, afirmar que toda arte é social não dá conta para distinguir entre um objeto, como uma pintura, e uma interação social que se proclama como arte. Por isso, a denominação de arte socialmente engajada. E outra citação do Kester, são teóricos que eu trabalhei no meu mestrado para falar de colaboração. Colaboração vem de colabor, que é trabalhar juntos. Esses projetos, eles possuem uma autoria compartilhada, processos não hierárquicos entre artistas e outros colaboradores, há uma descentralização dos fazeres, né? É possível que ocorra diversas ações em espaços distintos
e também que cada colaborador do projeto possa estar autogestionando ações. Engajamento com o local, há uma relevância ao fomento local, à sabedoria cultural local e ao espaço território das comunidades. O tempo alargado, pois são práticas que necessitam de um tempo muito maior, né, do que o tempo compreendido em outros fazeres de arte, por exemplo, performances, intervenções. E também, na conversa que eu tive com o professor Pablo, eu falei para ele do tempo acadêmico, que é esse tempo que quando a gente lança uma pesquisa ou um projeto de extensão atrelado às instituições, dificilmente a gente vai conseguir corresponder a esse tempo do sistema, esse tempo acadêmico em relação a essas práticas em comunidades que são práticas mais orgânicas, são práticas que se constroem no decorrer das relações. São práticas que eu intitulo desviantes, pois são propostas que buscam desviar de objetivos e resultados que relacionam-se diretamente e exclusivamente com o mercado artístico, pensando aqui que não há um interesse, primeiro, em estar levando esses projetos para espaços positivos, não negando que isso faz parte, né, da construção do projeto. Mas esse não é o foco principal. Trocas efetivas com a comunidade. Então, as práticas artísticas colaborativas contemporâneas se utilizam cada vez mais de metodologias que proporcionam trabalhar em conjunto. E aí vem esses métodos, né, que o Kester aponta, que são oficinas, laboratórios, workshop, encontro, reunião, que traz essa potência dialógica e que é um elemento muito importante para que esses projetos sejam de fato colaborativos. O jogo Kame Kairu, ele se origina do projeto DNA Afetivo Kame Kairu. Esse projeto começa em 2016, na minha pesquisa de mestrado, com colaboração do indígena caigangue Jusceli Shirai Salles. O Jusceli estudava História e eu estava fazendo mestrado em Arte e Tecnologia. Então, primeiramente, meu contato com o Jusceli foi participar como voluntária da PET indígena da Universidade Federal de Santa Maria. Então, aqui os primeiros registros que eu fui convidada a fazer nos Jogos Escolares Indígenas do Rio Grande do Sul. Para vocês entenderem um pouquinho o processo, né? Como que se criou esse elo com os indígenas da universidade. Depois de diversos encontros, eu e Jusceli Shirai, então criamos esse projeto, porque ele me disse da relevância das marcas sociais caigangues, denominadas Camé e Cairu. Então, é um sistema de metade da organização social indígena caigangue. E também do interesse que ele tinha de ativar essas questões cosmológicas por meio da arte e da tecnologia. Porque as crianças indígenas caigangue, elas possuem tablets, elas possuem celular, elas têm acesso à internet, mas nunca se sentem representadas diante desse contexto em rede. Aqui um registro conceitual que eu e o Jusceli criamos para pensar no nosso projeto. Então, seria um DNA afetivo, porque essa descendência dos caigangues, ela é cosmológica e não sanguínea. As marcas são passadas de pai para filhos. Os camés não podem se casar com camés, né? Então eles só podem se casar com marcas opostas. Os camés têm 2 traços como simbologia e os canrus a forma redonda. E isso também é visto na geometria, né? A geometria fechada, canru, a geometria aberta, camé.
Essa foi uma ação que, a partir dessa temática, o Jocely criou comigo, em 2017, uma ação em rede no Facebook. Criamos máscara de perfil para os taigangues se identificarem como Camé e como Caiu. Então, foi muito legal, uma ação muito simples, mas que houve muito fomento, o pessoal começou a falar em taigangue e se identificar como cunhados, como irmãos, porque Camé é irmão de Camé e Cauru é irmão de Caru. Aqui, nossos primeiros laboratórios, em 2016, na terra indígena do Guarita, começamos a fazer laboratórios de criação em arte e tecnologia. Os primeiros laboratórios foram ministrados pelo Jocely, porque a minha presença na comunidade não era ainda uma demanda da aldeia, uma demanda das crianças, elas não se sentiam confortáveis com alguém fora da aldeia. Aqui alguns desenhos que foram produzidos nos laboratórios com o professor Jocely. Em 2017, 2018, a gente realizou um mapeamento na terra indígena do Guarita, definindo a quantidade de famílias camés na aldeia e a quantidade de famílias caurus. Então, nessa ação, a gente estava presente na aldeia já. Então, eles registravam, entrevistando, percorrendo a aldeia a pé, entrevistando as famílias, né, com narrativas digitais, gravando áudio, tirando foto. E depois a gente anotava num mapa analógico, né, as anotações das famílias e suas marcas. A partir daí veio a ideia do Jocely, dos professores da escola, e a necessidade de se criar um jogo que tratasse das marcas Camé e Cairu. Esse era o nosso protótipo do jogo lá em 2016. Os primeiros personagens que foram esboçados pelo Marcelo Eugênio Soares. Esses personagens, eles trazem toda a narrativa oral cosmológica do povo taigangue, porque até então se falava das diferenças físicas dos camés e dos cairus, mas a gente tinha acesso a isso em livro. Então, foi possível esboçar como seriam, né, esses personagens e seus aspectos físicos através da imagem. Aqui já em 2019, quando o Vicente entra para o nosso projeto, dando corpo aos nossos personagens. O jogo digital colaborativo Camé e Cairu, então, ele foi desenvolvido a partir da cosmologia taigangue, Camé e Cairu, que divide a sociedade taigangue em duas metades opostas e complementares. Para os taigangues, essas marcas são muito importantes para compreender a concepção cultural, social e cosmológica do povo taigangue e como eles se relacionam com o mundo. A criação do jogo conta com 3 objetivos principais: a ativação do princípio Camé Cairu, a ativação da língua nativa taigangue, que o jogo é bilíngue, e a valorização das relações entre os anciões e as crianças. Então, isso já esteve no vídeo da Andrea, quando ela mostra que em toda etapa do jogo, o personagem ele sempre pede orientação para um ancião, né? Ou uma anciã, ou um puyã, que é o pajé. O jogo Camé Cairu acontece em um ambiente 3D por meio de missões que os jogadores devem completar para que os vários níveis disponíveis sejam desbloqueados. Então, aqui o que eu falei para vocês, né, da figura dos anciões. Assim, almeja-se fortalecer o valor e o respeito das lideranças dentro da comunidade. São valores que vêm da comunidade. É uma demanda conceitual que veio da comunidade. É uma demanda cosmológica que veio desses atores da comunidade. Então, essa é a grande diferença do nosso jogo.
Então, considerações finais. Problematizamos como o conhecimento artístico, tecnológico e científico pode contribuir para a valorização das culturas minoritárias. Refletimos a partir de um senso de responsabilidade coletiva ao fazer o uso das tecnologias como um processo que nos torne mais empáticos. Os modos de criação colaborativos sugeridos nessa prática proporcionam que a cultura indígena deixe de ser apenas tema artístico, tornando-se contexto e conteúdo por meio das diversas experiências proporcionadas em comunidade. Então, de fato, o que eu busquei lá em 2016 com o meu mestrado era que o projeto não terminasse quando o meu mestrado terminasse e que o projeto pudesse ser uma ativação do protagonismo dos indígenas, né? Vocês sabem que a situação do Brasil está bem complicada para os nossos povos originários, e eu acho importante a gente, enquanto gestor cultural, né, fazedores de cultura, estarmos pensando o potente lugar de fala que a gente ocupa e o que estamos querendo falar e para quê. Então, é nessa posição que eu sempre me coloco na minha atuação. Aqui uma citação do professor Lafuente, Antônio Lafuente, que foi minha banca no mestrado, ele é sociólogo. Que gente de mundo diferente se entendem, né? E criam um mundo comum, em outras palavras, que não é preciso renunciar às diferenças e se enriquecer em grupo. Não há que buscar consensos, né, que faça a diversidade invisível, né? Ninguém precisa renunciar a nada, basta com que todos assumam como necessário construir um espaço onde possa converger. Então, com essa frase do professor Antônio Lafuente, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada. Aqui algumas referências bibliográficas que eu posso passar depois para quem tem interesse. Muchas gracias, Kalinka. Destacar algunas cosas y consultarles a ustedes como equipo, ¿no? Precisamente una de las cosas que habíamos charlado previo, cuando estábamos un poco preparando la participación de ustedes, era esta característica que tenía su proyecto, su videojuego, en la relación que había establecido con las comunidades, ¿no? Tú comentabas en esa conversación que no era una cuestión de abordar una mirada hacia la comunidad, sino qué elementos eran que la comunidad quería mostrar, qué elementos de su cultura querían poner en comunión en este proyecto, ¿verdad? Entonces todo ese trabajo colaborativo que implica cómo entender la participación, porque en un videojuego podemos entender la participación desde el que lo juega, pero también desde quienes lo construyen y en conjunto con quienes los construyen, en este caso, como en este proyecto, ¿no? Entonces, capaz que preguntarles un poco más cómo fue ese trabajo colaborativo con la comunidad, cómo fue, porque tienen un miembro que aparte de ser investigador, también pertenece a la comunidad, que supongo que fue uno de los nexos, pero me imagino que no fue el único, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de ustedes para volcar esa relación de la comunidad en el proyecto? Eu vou falar e acho que depois o Vicente e o Bruno trouxeram material para apresentar também, e que eles trazem também esse elemento da colaboração, do fazer relacionado com a comunidade. Da minha parte, inicialmente, aconteceram muitos encontros, reuniões, conversas. E durante um bom tempo, o Jocely Shirai, que é um indígena caigangue, ele foi um mediador.
entre o que eu trazia e conversava, ele levava para a comunidade. Porque a comunidade, então ele aplicava reuniões na comunidade, porque isso é uma prática dos caiganes, eles se encontram e conversam, né? É uma prática em comunidade, eles conversam e decidem tudo junto. Então, se chegou um projeto para trabalhar com a aldeia, todos já sabiam, as lideranças já sabiam, os velhos já sabiam, e, primeiramente, aconteceu assim, com muito diálogo. E o que a comunidade demandava voltava para mim. E depois começaram esses encontros com a comunidade, que foram através desses laboratórios de criação. Então, a equipe do Labinter ia para as comunidades, a gente se envolvia com as crianças, com os jovens. Então, foi toda uma relação muito orgânica de aproximação. E acredito que de muita confiança em função do tempo. Já são quase 6 anos de projeto. Então, eu acredito que esse nível de colaboração é muito difícil de alcançar sem o tempo necessário, que é esse tempo das relações. Então, mas esse processo colaborativo aconteceu com essa metodologia, né? Reuniões, encontros, oficinas, né? Eu não sei se eu te respondi, professor Paulo. Está desligado o microfone. Quería darle paso a Vincent. Sim, está me ouvindo bem? Te escuchamos un poco bajo, Vincent. Ok, eu vou falar um pouco mais alto, então, para ver se fica melhor. Compartilhar aqui. Bien, perfecto. Está aparecendo para vocês? Sí. Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre o processo de ilustração dos personagens e de outros desenhos que nós estamos utilizando no jogo. Então, falando um pouco sobre as minhas principais dificuldades no início da ilustração, seria como eu poderia criar personagens que fossem cativantes, né? Que as crianças pudessem se identificar neles, mas que não entrasse naquele estereótipo da visão branca dos indígenas, né? Porque se a gente pensar em algumas produções onde os povos indígenas são representadas, muitas vezes quem desenhou, quem criou, não conhecia a comunidade que está sendo representada. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do nosso projeto, né? Que tudo, por ser criado nessa lógica colaborativa, eu pude conhecer as crianças, pude visitar a comunidade, a partir das fotografias, aqui as fotografias elas mesmas fizeram, né, com os tablets na oficina de mapeamento. Então eu pude posteriormente, né, dessas visitas, analisar os detalhes, né, dos traços da etnia, a sobrancelha, como eram as bocas, o nariz, e tentar sintetizar essas formas. Aqui estão alguns rascunhos que pudessem identificar a diferença entre também os Camel Kairu e que ficasse, né, um desenho que fosse cativante. Então eu vou mostrar um outro rascunho que eu tenho dos personagens em processo de finalização. Os Camel e o Kairu, eles têm uma diferença, né, na cosmologia também corporal. Os Camel são um pouquinho mais fortes e um pouquinho mais baixos. Aqui está a menina Caimé. E aqui os Kairu, eles são mais esguios e mais ágeis. Então, no jogo, nós criamos os meninos e meninas, né? Caimé e Kairu. Então, a hora que entra no jogo, a criança pode escolher quem ela vai querer ser durante o jogo. As roupas também, eu tive esse cuidado de trazer roupas, né, que são contemporâneas, para não entrar, né, como eu disse anteriormente, naquele estereótipo indígena, e que, como se trata de um mundo baseado na cosmologia de origem dos Kamei Karu,
de certa forma, é um jogo que vai abordar uma mitologia, uma cosmologia um tanto mágica, né? Então, a gente colocou os elementos da cultura, né, de cada uma dos dois, os Kamei-Karu. Aqui os Kamei com os animais durante o dia, as marcas fechadas, né, que estão representadas nas bolinhas, no Kaimé os traços, que representam as marcas abertas. E aqui mudando. E também as próprias pessoas da comunidade indígena foram transportados para o jogo, né? Que esse personagem é feito na imagem do Jocely, né? Que é o nosso intermediador, que é professor de história da escola indígena Caigangue aqui de Santa Maria. Nós fizemos o ancião e a anciã, baseado também nas imagens das próprias pessoas da comunidade. A artesã, que faz a cestaria, e o caçador. Então, como a Kalinka diz, nessas visitas nas comunidades, nós fazíamos laboratórios de criação. E nesses laboratórios de criação, além de levar propostas para as crianças criarem para o jogo, nós também levávamos o estágio que o jogo estava. Assim, elas testavam o que nós já vínhamos desenvolvendo, tinham feedback de como as coisas iam ficando, como que elas estavam também gostando, né, desse processo, o que dava para melhorar, o que dava para implementar, e nisso nós criávamos as propostas, já pensando como isso poderia ser inserido de forma educativa no jogo. Então, os desenhos que eram produzidos pelas crianças, depois eu fazia um processamento visual deles, aqui o desenho original, né, que foi produzido, e aqui o desenho só levemente otimizado pelo Photoshop para a gente utilizar na interface do jogo, mas tentando manter todas as características do desenho original que foi produzido por elas, né? Então, aqui mais um exemplo. Aqui, outro, muitas vezes, eu mesclava elementos de dois desenhos para compor o desenho final. E aqui um exemplo de como esses desenhos são inseridos na interface do jogo. Aqui, no caso, é a interface do mini-jogo das palavras, na qual a criança vê o desenho e tenta montar a palavra no idioma Kaigangue. Isso é outra coisa que eu acho que o Bruno vai ressaltar um pouquinho depois, né? Mas o jogo ele é desenvolvido em bilíngue, em Kaigangue e em português, pensando no uso tanto nas escolas Kaigangue, né, e posteriormente no uso das escolas da comunidade da região também. Aqui mais um exemplo de incorporação do desenho das crianças na interface do jogo do quebra-cabeça. Aqui diversos desenhos que foram produzidos. Aqui um exemplo dos desenhos incorporados na interface, né? Como eu disse, eu utilizo a base dos desenhos deles, tentando deixar os traços, mas só colorindo, ressaltando um pouco os contornos para ficar mais interessante com a linguagem da interface do jogo. E aqui um print de todos os mini-jogos que nós desenvolvemos, que o jogo ele tem essa jogabilidade que mescla a navegação de jogo 3D junto com diversos mini-jogos educacionais, né, que foi criado em conjunto com o Jocely, que, como eu disse ao professor, que nos ajudou a criar de acordo com a demanda do que ele achava que seria o mais ideal e o mais interessante de se desenvolver em cada etapa, né, na escola. Então, eu acho que o Bruno agora pode falar um pouquinho de como foi o desenvolvimento de cada um desses jogos e como ele foi, né, incorporando isso em relação à programação. Eu vou fechar aqui a transmissão. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos escuchando, Bruno, sí. Minha voz não está duplicada, né? No, Tá. se escucha muy bien, Bruno. Não sei se a gente está um pouco apertado no tempo. Eu faço uma apresentação mais rápida. Tranquilo, tenemos tiempo. Tranquilo? Tá, eu vou começar a compartilhar aqui.
Tá aparecendo aí? Sí, estamos viendo. Sim, Tá. Bom, queria começar falando um pouco sobre a engine que a gente está usando, né? Nós estamos usando a Unity. A gente escolheu essa engine por ser fácil, né? Eu, quando entrei no projeto, estava aprendendo. O projeto me ajudou muito a aprender, a desenvolver. E tem muitos tutoriais da Unity na internet e também pelo fato de que ela comporta muitas plataformas, né? Que era um dos meus objetivos principais do projeto era tornar ele acessível à maior parte de pessoas que eu conseguisse. Então eu tenho que pensar assim que na comunidade Kaigang, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem celular. Então eu precisava fazer uma forma com que as pessoas pudessem jogar o jogo independente da plataforma que elas tivessem. Então, a Unity nos proporcionou isso, né? A gente consegue hoje rodar o jogo em celular, em tablet, em computador, dá para jogar nas escolas, dá para jogar em casa. Aqui é só um print, né, de como é a engine, para se caso alguém tenha curiosidade. Esse é o nosso mapa 3D. Aí eu queria falar um pouco sobre a questão de como a comunidade se envolve nesse jogo, né? Como o intuito é proporcionar uma boa experiência para a comunidade, eu pensei assim que pode ter famílias que não possuem um dispositivo para cada integrante da casa, por exemplo. Então a gente fez esse sistema de perfis, né, onde o jogador pode criar um perfil dele, ter um progresso dele no jogo, e se caso esse dispositivo seja compartilhado com mais uma ou mais pessoas, a pessoa ainda pode usar um outro perfil no jogo, né, e ter o seu próprio progresso. Então isso acaba tornando o jogo mais acessível, né? Tanto essa questão de perfis quanto de dispositivos. Aqui também, como o Vicente já tinha mostrado, a gente fez vários minijogos. Esse é o minijogo do quebra-cabeça, onde as próprias crianças participaram, né, da criação desse jogo. Elas fizeram os desenhos nas escolas, como o Vicente mostrou. Então, esse jogo é uma forma das crianças se identificarem com ele. Com esse jogo, as crianças conseguem ver que elas realmente fazem parte desse jogo. Elas conseguem ver o minijogo do quebra-cabeça e pensar, fui eu que fiz esse desenho. O que eu fiz está no jogo. E eu acho que isso é muito interessante. Aqui é o jogo no modo fácil, né? Um quebra-cabeça fácil. E também tem aqui uma versão dele no modo mais difícil, também proporcionando vários perfis de dificuldade para diferentes idades do jogo. Aqui sou eu numa apresentação do jogo que a gente fez na praça. Nesse dia eu estava mostrando o jogo para a comunidade da cidade e aconteceu algo bem interessante que dois caigangues chegaram para mim e comentaram a respeito de um jogo dos tigres e dos cachorros, que eles jogam comumente na terra, né? E eu não conhecia o jogo. Então eles conseguiram lá um papel, uma caneta e mostraram como é o jogo para mim. Esse jogo ele é geralmente jogado na terra, né? Os caigangues fazem as trilhas com graveto no chão e utilizam grãos de feijão ou arroz como se fossem as peças. Então, é um jogo muito popular entre os caigangues e eu gostei muito da ideia do jogo e eu pensei em trazer isso para nós também no meio digital. Então, foi assim que surgiu esse minijogo dos tigres e o que o jogo digital conseguiu proporcionar é a integração entre comunidades, porque é um jogo típico deles já, da cultura, eles já eram acostumados a jogar, só que agora, virtualmente, eles têm a possibilidade de jogar online entre as comunidades. Então, a gente implementou esse jogo online, então uma comunidade caigangue aqui da cidade de Santa Maria consegue jogar com uma comunidade de qualquer outra cidade, ou mesmo na mesma escola, e assim a gente mantém o jogo vivo e propõe uma melhor interação entre eles. E uma outra questão interessante desse jogo que me proporcionou, que também mostra como é interessante essa dinâmica, né, com as crianças, foi que a gente foi na escola jogar com as crianças nos tablets e
comumente as crianças arrastam essas peças amarelas, que são os tigres, para o tabuleiro no começo do jogo. E uma das crianças foi jogar e o jogo travou. E aí eu fui ver o que aconteceu e ela arrastou as duas peças ao mesmo tempo, com os dois dedos. E era algo que eu não tinha previsto como programador. Eu não havia pensado nessa possibilidade. Eu não havia programado para que pudesse ser arrastado duas peças ao mesmo tempo. Então foi muito legal ter essa interação com as crianças, porque só assim me proporcionou algo que eu não tinha nem parado para pensar, mas que era comum para eles. Então é um ponto muito forte ter essa interação, esse retorno com as crianças, para ver como está o andamento do jogo, e a gente aprende muito com eles também. Aqui é só uma imagem do jogo da pescaria, que eu fiz junto com o Vicente, que fez a arte. Aqui é mais para mostrar mesmo como que é feito, né, o jogo 2D em camadas, que quando visto na tela, ele fica assim. E esse jogo aqui, os peixes, eles têm animação, eles nadam, o cenário se move. Esse jogo ficou bem bonito. E aqui, por último, pensando também numa ideia de não deixar o jogo muito, assim, tornar o jogo mais divertido, né? Eu pensei na ideia de pegar elementos da cultura caiganha, né, e espalhar pelo mapa. Assim o jogador vai poder ter vontade de explorar o mapa, né? Encontrar itens próprios deles. Aqui, por enquanto, tá essas imagens de legumes, né? Porque ainda está em desenvolvimento. Mas o jogador vai poder explorar o mapa, encontrando elementos da cultura dele, vai fomentar o jogador a querer jogar e se aventurar, né? Sai um pouco da mesmice dos jogos educativos. Eu vou rapidamente, muito rapidamente mostrar o mapa. Vocês enxergam aqui a Unity? Não sei se vocês estão enxergando ou se eu compartilhei só a minha internet. Sí, estamos viendo tu presentación. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Ficou na tela do PowerPoint. Tá, deem uma olhada agora. Perfeito. Agora sim. Ahora estamos Bom, viendo sí, la pantalla Unity. Perfeito. Muito rapidamente, só para mostrar algumas ideias do jogo, né? O jogador vai começar aqui, onde aqui ele vai conversar com um ancião. Ele não está aqui agora, mas ele vai conversar com o ancião. E assim como é na vida real, onde o mais velho passa ensinamentos para os mais jovens, aqui no jogo a gente vai usar da mesma ideia. Ele vai conversar com personagens mais velhos, como este aqui, e ele vai receber ensinamentos desses mais velhos. Assim, os professores podem usar o jogo nas escolas também, em tablets ou computadores, e eles vão ter uma representação deles mesmos nos jogos. Então, ao sair aqui, o jogador vai poder conversar com mais velhos, vai poder fazer coisas típicas da cultura, como colher, ali tem erva moura, aqui tem outros legumes. Aqui vai ser ensinado a montar o pari, que é uma armadilha para pesca típica dos caigangues, feita a partir do corte do bambu. Progredindo um pouco mais, vai ser falado a respeito da colheita do milho. Aqui também vai ter a representação da escola com as crianças. Aqui uma mata fechada, ainda está em desenvolvimento, mas... Aqui o jogador vai poder andar de barco, né? Depois vai poder exercer o mini-jogo da pesca, os mini-jogos vão abrindo, né? Enquanto o progresso dele. Tudo isso colocando na prática elementos da cultura para que seja mais interessante para o público jovem, né? Mais dinâmico. Aqui vai ser abordado as pescarias, quer dizer, as cestarias, desculpa, onde os jogadores vão poder fazer essas próprias cestas. E aqui no final tem uma representação do centro cultural que tem lá na aldeia, e eles vão poder estar jogando o minijogo do quebra-cabeça, entre outros, que foram eles mesmos que ajudaram a fazer e está aqui integrado no jogo, né? Então todo o mapa, todo o progresso da aventura foi pensado em ensinamentos para que pudesse ser utilizado nas escolas ou pudesse ser jogado em casa
e pudesse ser visto todos esses elementos que a gente quer manter vivo na cultura, agora de uma forma dinâmica, podendo sendo jogado aqui no jogo, né? Acho que era isso que eu tinha para mostrar. Bruno, posso complementar bem rapidamente a tua fala, Claro. para responder o que o professor Pablo tinha perguntado no início. O mapa da aldeia, ele é muito parecido com o mapa das aldeias que a gente trabalha. A escola, o centro cultural, foi todo adaptado conforme a realidade dessas comunidades. E toda essa cosmologia que está dentro do jogo, que o jogo instiga, ela foi de forma colaborativa porque foi de forma oral. A gente não buscou em livros de antropologia, a gente buscou na oralidade dos caiganhos. A gente buscou nas conversas com o Jocely Shirai, que é o nosso colega de projeto. Então, toda essa temática, por exemplo, o Bruno falou da colheita da erva moura, né? Tudo isso chegou até a gente através da oralidade dos atores das comunidades. Então, acho que esse aspecto também é um aspecto muito relevante para a gente estar pensando em colaboração. Obrigada por ter roubado o finzinho de fala. Realmente nos quedamos sin tiempo, de hecho tenemos algunas preguntas, pero no nos da el tiempo. Y, por ejemplo, para lo que mostró tanto Vicent como Bruno, sería interesante seguir conversando, ¿no? de todo lo que fue ese pasaje de elementos simbólicos de las culturas Caganchi y Kaedu hacia el juego, y también de lo que vos comentabas, Bruno, de esa interacción con los jugadores, ¿no? Por ejemplo, con el tema de mover las dos fichas a la vez, que esas cosas, es verdad que siempre suceden. A nosotros también nos ha pasado en testeos de proyectos que aparece algo nuevo, ¿no? Seguramente vamos a poder pensar en alguna instancia para seguir conversando con ustedes y que tal vez podamos volcar a alguno de los grupos de clase directamente en un contacto posterior con su proyecto. Así que seguramente vamos a ver de poder invitarlos a otra instancia si ustedes están de acuerdo y aceptan, ¿sí? Les extendemos las gracias y la pregunta que apareció la vamos a guardar porque es de uno de los estudiantes para esa nueva instancia. Así que muchas gracias por estar y por aparte preparar una presentación que sé que la prepararon con pocos días. Más allá de que sea un proyecto que están arriba y que es su proyecto y que conocen, de todas formas armar una presentación en poco tiempo no es sencillo, ¿verdad? Así que les estamos como doblemente agradecidos desde ese lugar.